Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender sobre o tema. E esse tema é até uma pergunta que você pode fazer a qualquer pessoa. Faça esta pergunta ao seu líder, faça essa pergunta ao seu pastor, aos diáconos, e vamos ver, na sua concepção, o que é que eles vão responder. E a gente vai, na medida do possível, descobrir se nós estamos errados ou estamos certos, como evangélico. A pergunta e o tema é: o que é o evangelho? Você sabe responder o que é o evangelho? Muito bem. Vamos lá. E eu já na minha introdução, já vou dizer a todos vocês que o Evangelho nos assusta. Glória a Deus. Muito bem, antes de nós começarmos no comentário desse estudo, dessa live, você pode nos ajudar inscrevendo-se em nosso canal, deixando seu joinha, louvado seja Deus, dando um glória aí conosco, louvado seja Deus, se inscrevendo, amém? Se gostou, aleluia, põe um joinha aí e Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais um estudo. O que é evangelho? Eu disse que o evangelho nos assusta por quê? Porque Jesus ensinou assim: aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo. Isso é evangelho. Tem que negar a si mesmo e obedecer àquele que Deus nos enviou, aquele que Deus nos deu, que é o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Então, negar a si mesmo, está lá em São Marcos, capítulo 8, verso 34 a 36. Aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo. Então, o evangelho é negar a si mesmo. Muito bem. Vamos ler um texto da Bíblia e vamos saber o que é evangelho, o que é boas novas, né? Muito bem. Abre a sua Bíblia comigo. Aí no livro histórico de João, capítulo de número 10. Que diz assim: Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão, salteador, bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre, olha bem o versículo 3, a porta para ele, para o pastor. As ovelhas reconhecem a sua voz. Todos aqueles que pertencem a Jesus, o Filho de Deus,
aquele que Deus nos deu, aquele que Deus enviou, todos aqueles que seguem a Cristo, que dentro de uma metáfora são ovelhas de Cristo, conhecem a sua voz, não dão ouvido à voz dos estranhos, está escrito. Então, temos que obedecer a palavra de Deus. Versículo 3, o porteiro abre a porta para ele. As ovelhas conhecem a sua voz, quando eles a chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. O pastor não tem que ficar dentro do aprisco ou do curral, como disse aqui o texto dessa Bíblia, para aumentar o rebanho. Não. Ele tem que levar as ovelhas para fora. Isso é evangelho. Não é ficar dentro de quatro paredes, dentro de, aleluia, mantendo toda a igreja dentro de quatro paredes e não sair para fora. O bom pastor, o verdadeiro pastor, leva as ovelhas para fora. Para que, pastor, que a igreja tem que ser levada para fora? Para simplesmente conquistar, evangelizar a comunidade que não reconhece a igreja como missionária, como aquela que vai atrás do caído, como aquela que vai atrás do próximo, como aquela que ama o próximo. Isso é evangelho. Evangelho não é ficar presa no templo. Tem que sair para fora. Que o pastor pega as ovelhas e leva para fora. Depois de dar-las instrução, e as ovelhas obedecem à sua voz. Muito bem. Então, evangelho é negar a si mesmo, como está lá em Marcos 8:34. Padecer com o outro. É o caso da história do samaritano. Capítulo de número 9 de Lucas, número 10 de Lucas, verso 25 a seguir, onde Jesus, na pergunta do doutor da lei, ele fala: amarás a Deus sobre todas as coisas. Responde o doutor da lei, quando Jesus disse para ele: como você conhece os mandamentos? Amarás o seu Deus sobre toda a sua força, sobre todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou: olha, você está correto, você está certo, é isso mesmo. Aí ele disse: mas quem é meu próximo? Aí Jesus colocou esse doutor na história. Ele disse que um sacerdote descia para Jerusalém e, vendo o homem caído no caminho, passou de longe, porque diz que estava fazendo, segundo a história, algo para Deus. Deixou o homem caído, deixou o homem na estrada. O religioso não é evangélico, o religioso, ele não faz a obra social. O religioso não vai atrás das perdidas. O religioso não é evangélico. Então ele passou de lado,
mas ele, na sua concepção, pensa que está servindo a Deus. Muito bem. Aí Jesus continua na sua história dizendo, e depois ia passando um levita, que também estava em missão, mas para a religião, estava servindo a Deus, mas olhou ele e pensou consigo, aqui tem bandido, eu posso ser o próximo, e atravessou e foi embora. Mas aí Jesus disse que vinha um samaritano, que não podia ir ao templo, que tinha inimigos que eram os próprios judeus, que não deixavam espaço para que eles viessem adorar a Deus no templo em Jerusalém. Mas esse samaritano, passando por ali, estava de viagem, diz a Bíblia. Ele viu aquele homem caído e ele estendeu as mãos, foi lá, pegou aquele homem, passou nele óleo e vinho, louvado seja Deus, colocou ele, enfaixou ele, colocou ele no seu cavalo, na sua carruagem e levou ele para uma estalagem. E lá deixou 2 dinheiros e disse, se o senhor gastar com essa pessoa mais do que esses 2 dinheiros que eu estou deixando, na volta eu te pagarei. Mas deixou ele numa estalagem e socorreu aquele homem que estava caído. Isso é evangelho, segundo Jesus. Ajudar o próximo, então, padecer com o próximo, né? Louvado seja Deus. Viver para o próximo, isso é o evangelho, é o 2º mandamento. Então, se você fazer dessa forma, realmente você está vivendo no reino de Deus. Muito bem, isso é evangelho. Restituir o que você roubou. Você tem roubado alguém? Você tem denegrido alguém? Olha lá, Zaqueu. Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu posar na tua casa. Zaqueu desceu e disse para Jesus, se eu tenho danificado alguém, eu vou devolver 4 vezes, vou devolver o que eu roubei. Pessoas que chegaram na presença de Jesus, quando Jesus entrou na vida deles e se converteram. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é evangelho, se converter a Cristo. Isso é evangelho, não o evangelho que nós vivemos hoje, um evangelho capitalista, um evangelho do dinheiro, o evangelho egoísta, cada um olhando para si. Louvado seja Deus. Pode quem tem mais, né? Então isso é um evangelho egoísta, um evangelho capitalista e um evangelho que, se Deus descer na casa, como muitos pregam que Deus está descendo na casa, está na casa, ele acaba com tudo isso, irmão. Porque o culto era do Antigo Testamento. No Novo Testamento, na Nova Aliança, já é posto à mesa. Já não é mais o culto individual. Porque no culto individual, o fariseu batia no peito. Eu não sou igual esse pecador, esse publicano. Eu jejuo, batia no peito. Culto individual. E isso detestava Deus. Deus não gostava dessas atitudes.
Deus queria que o jejum daquele povo fosse soltar os cativos. Aleluia! Então você começa a observar que no Novo Testamento o culto foi substituído pela mesa, comunhão entre os santos. Comunhão, sabe o que é comunhão? Não é isso que você vê na igreja aí, um passa pelo outro e não cumprimenta. Há comunhão na graça. Isso é evangelho. Muito bem, restituir o que roubou, repartir o que você tem. Olha Jesus dizendo para o rico: vai, vende tudo que você tem. Ah, se ele obedecesse. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, doa aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Então vocês observam que o evangelho do reino é isso, é doar-se. E se você disse que você é de Cristo, como disse Paulo, muitos dizem eu sou de Cristo, mas o pior grupo é o de Cristo, aqueles que dizem eu sou de Cristo. Mas se for ver, não é de Cristo, não conhece a Deus e não sabe o que é evangelho. Evangelho é boas obras. Fazer boas obras. Essa é a vontade do Pai, independente da ramificação. Muito bem. Incluir o próximo a si mesmo. Olha aí, irmão. Isso é evangelho. Agora, o evangelho capitalista não é assim. O evangelho capitalista é aquele evangelho que você dá primeiro pela fé em nome de Jesus, para depois Deus te restituir. E Deus não faz barganha com ninguém. Esse é o evangelho paralelo que não é evangelho. E se Deus descer na casa, irmão, se Deus descer na casa, ele acaba com tudo sair. Porque isso é um evangelho falso, de hipocrisia. Não existe aí, louvado seja Deus, misericórdia. Aí Jesus disse assim: misericórdia quero e não sacrifício. Olha a palavra de Jesus. Por que ele não quer sacrifício? Quando ele fala misericórdia eu quero, quer dizer, o evangelho, aleluia, de você amar o próximo como a ti mesmo, ser cheio de misericórdia para com o próximo. E não sacrifício ele está eliminando os sacrifícios e também o sacerdote que recebia o sacrifício e que fazia também o sacrifício para Deus em nome do povo. Então, Jesus aqui, só nessa palavra, eu não quero sacrifício, ele estava eliminando o sacerdote, eliminando o templo. Observa aí, aquilo que Jesus, louvado seja Deus, ele destruiu, Constantino construiu, reconstruiu. Novamente o templo, novamente a hierarquia, porque Jesus disse assim, olha que Jesus diz, olha que evangelho maravilhoso. Jesus disse assim, para a mulher samaritana, ele disse, não é em Jerusalém, não é no monte, e nem em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Porque o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Então, o santuário
para os que adoram em espírito e em verdade, não é no templo nem no monte, pode ser em qualquer lugar, está aberto. Louvado seja Deus, não havia naquele tempo os igrejados, aqueles discípulos da época não tinham igreja própria, não tinha nome cadastrado, registrado em cartório, não tinha CNPJ, louvado seja Deus. Então eles eram os desigrejados, mas eles não tinham, louvado seja Deus, autoridades eclesiásticas, eles tinham Jesus Cristo como seu único pastor, louvado seja Deus. Não existia esse negócio, porque Jesus eliminou esse negócio de quem é o maior entre nós. Jesus vai lá e pega a criança e coloca no meio deles e disse: aquele que não se fizer como essa criança, não pode entrar no reino do meu Pai. Mas eu vos digo que o maior de vocês será o servo. E aí a gente observa nos dias de hoje o que, quando o véu se rasga, Jesus está libertando nós daquilo que nos separava de Deus. O véu se rasgou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora o sistema religioso, costurando o véu, levantando a hierarquia de novo, na onde esses homens colocaram o púlpito mais alto do que a nave da igreja. E para Jesus, o maior aí entre esses é a criança. Muito bem, porque o maior tem que ser o menor, tem que ser como uma criança. Então Jesus, ele deixou bem classificado que o evangelho que nós estamos vivendo não é evangelho, porque não tem doação, não existe doação. Você não vê ninguém dos evangélicos do Brasil e do mundo hoje conquistando favelas, conquistando comunidades, porque a igreja tem que estar lá fora para ser reconhecida, fazendo o papel do bom samaritano, resgatando vidas. Mas não é para ir para a favela do Rio de Janeiro, não é ir para as comunidades do Nordeste, de São Paulo, louvado cheiros de terno e gravata, Pierre Cardin, que vão pensar que vocês são da Polícia Federal. Vocês têm que entrar lá simples, de camiseta, louvado seja Deus, sem a tradição, louvado seja Deus, e conquistar o bandido, conquistar o traficante, para que eles possam ter confiança em vocês. Louvado seja Deus, mas para fazer isso, vocês precisam a igreja atual precisa se converter a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que Deus já não ouve mais o jejum dessa igreja? Por que Deus já não ouve mais esses que pregam na sua soberba conhecimentos bíblicos? Eles estão apavorados, que agora estão oferecendo curso teológico de toda forma, porque todas as igrejas protestantes e evangélicas, os seus estudos teológicos da prosperidade está a ruínas. É por isso que você vê pastores famosos
oferecendo curso teológico, faculdade teológica, na internet, para você cair no assalpão, para você ser, louvado seja Deus, preso. Louvado seja Deus pelo véu que eles costuraram. Mas, louvado seja Deus, a teologia, irmão, ela tem que ser na íntegra de justiça social. O meu bem-estar está primeiro no próximo. Quer dizer, se eu tenho pão, eu reparto com o próximo. Louvado seja Deus, se eu tenho dinheiro, eu tenho que repartir com o meu próximo. Essa é a vontade de Deus. Mas no evangelho atual, cada um para si. Existe essa igreja individual. E a igreja não é só eu. A igreja é um grupo de pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. E só Cristo é o Senhor. Só Cristo está sobre nós. Só Deus está sobre nós. Então Deus igualou nós todos iguais para que nós venhamos fazer uma boa obra. Agora, ter o próximo desejado é muito, louvado seja Deus, fácil. Ter um próximo desejado, como filho, como a esposa, muitas das vezes mais chegado. Mas o próximo indesejado é mais difícil. Louvado seja Deus. Eu até critiquei, mas na época da eleição, onde parte da igreja é mais a igreja batista e a igreja que trabalha dentro da teologia integral da justiça social, é que estava do lado do presidente atual, presidente Lula. Aí os demais conservadores já começaram já criticar por que esses batistas, eles estão do lado. Até eu critiquei, mas eu não entendia que o evangelho ele tem que ter a missão social. E a missão social era que Jesus fazia. Ele estava na casa de Mateus com publicanos e pecadores. Agora, a tradição, os tradicionais, começaram a acusar ele, os fariseus, os escribas. Então, agora eu entendo que eu tenho que fazer como Jesus fez. Jesus disse, eu não vim buscar os sãos, mas eu vim por causa dos doentes. Então, quem que é os doentes? Quem que precisa de Deus? O presidente da República. Quem que precisa de Deus? O pessoal que comete crimes, os criminosos, os ladrões, os bandidos. Eles precisam de Deus. Então, o evangelho que se prega hoje, só dentro da igreja, só dentro dos ternados, só dentro dos teólogos atuais, isso não é evangelho, irmão. O evangelho é estar no meio do povo, é se doando, né? Louvado seja Deus. O evangelho é renúncia. Nenhum desses homens se renuncia. Deus nos deu um próximo. Quem é esse próximo que Deus nos deu? Ele se chama Jesus Nazareno. Para que nós venhamos servi-lo.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí ele disse na sua palavra, isso é evangelho. Louvado seja Deus, que aquele que obedece a minhas palavras, eu vou compará-lo ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha aí. Então tá aí, meu querido. Você quer saber o que é evangelho? O evangelho, ele é assustador. Quando diz que você tem que doar, você tem que dar a sua vida. Nenhum desses pastores estão dando as suas vidas. Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora, Jeremias reclamou com Deus acerca do povo. E Deus disse para Jeremias, converte tu a mim, e eles converterá a vós. Então, quem que tem que se converter a quem? Nós temos que se converter a Deus, levar a igreja para fora, conquistar a comunidade, e a comunidade vai bater continência para a catedral, vai bater continência para a igreja, vai conhecer que lá tem um homem de Deus que corre atrás das almas perdidas, das ovelhas perdidas. Então isso é o evangelho. O resto, meu irmão, é conversa, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique na paz, louvado seja Deus, que Deus continue te abençoando, louvado seja Deus e vamos para cima, evangelho neles.